Olá, pessoal. Bom dia. Graças a Deus estamos de volta, mesmo no sistema remoto, infelizmente, mas é por conta da saúde, é por conta da vida, é por conta da segurança. Depois de tanto tempo afastados, vocês devem estar aí conectados com toda a informação que acontece no Brasil e no mundo. E temos hoje nosso primeiro encontro de filosofia. Em primeira mão, eu gostaria de dizer para vocês que nós trabalharemos uma semana com a atividade postada em um método e na semana seguinte nós teremos a atividade propriamente dita, aquela atividade que vocês deverão fazer devolutiva juntamente com essa atividade de hoje. E aí começaremos nossa primeira aula com intermediação tecnológica, cujo tema é as dimensões do sagrado e suas formas de conhecimento. Ora, quando falamos sagrado, nos remete logo à figura divina. E vivemos um mundo onde o sagrado e o profano caminham meio que juntos, caminham em paralelo. Vamos dar um exemplo simples aqui, o que acontece ali na cidade de Salvador, a chamada lavagem das escadarias do Senhor do Bonfim. A festa do Senhor do Bonfim é uma festa sagrada, mas o rito do candomblé, algumas mães de santo, fazem a lavagem das escadarias. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é como se limpasse os caminhos na visão do candomblé e na visão cristã, seja ela católica ou cristã protestante, isso seria uma heresia, não é aceito. Entretanto, durante anos se manteve esse respeito. E hoje, sobretudo, a questão do credo, ela é muito intensificada, as leis estão mais rígidas, as pessoas estão mais conscientes. Inclusive, na cidade de Salvador, os praticantes, os membros do candomblé, eles se autodenominam candomblecistas, ao contrário do que o pessoal chama aqui de candomblezeiro. Candomblecista é o membro, o participante da doutrina do candomblé. E aí, vamos falar dessa grande crise. De um lado, o sagrado, do outro, o profano. De um lado, o que é divino, o que é de Deus, do outro lado, o que é do mundo. E ouvimos muito isso, sobretudo na linguagem protestante. Mas o que seria do mundo? No mundo é tudo aquilo que não é divino, tudo aquilo que não advém de Deus. E aí, como servir a Deus num mundo louco como o nosso? Vamos pegar o exemplo do que vivemos. Aquele último encontro nosso, ano passado, quando a professora Lúcia reuniu todo mundo no pátio e falou sobre o decreto do governador que estava suspendendo as aulas. Muitas pessoas acharam que seria férias, como para muitos realmente foi férias. Mas talvez a pandemia tenha nos aproximado mais de Deus, pois as pessoas começaram a perceber o quão fracas elas eram, desapegadas de alguma fé. E aí, como servir? A pessoa reclama que não tem tempo, vive correndo, corre para ali, corre para lá, ele não tem tempo. Mas na hora que ele sofre, que alguém adoece, aparece o tempo de pedir a Deus amparo. Mais uma vez, a falta de tempo. O corre-corre e reclama que não tem tempo, que não tem tempo. Alguém adoece, alguém, um parente você não visita, não visita. Quando a pessoa morre, não aparece o tempo para ir para o velório. E por que não foi antes? Isso aí está ligado mais à questão sacra do que à questão profana. E por muitas vezes o profano é mais atrativo. Reclamamos também do estresse. Não temos tempo que vivemos com a cabeça a mil, assoberbados. Reclamamos o tempo todo. E por vezes nós vemos vocês, jovens, para nós, crianças, vocês não gostam de ser chamados assim, eu compreendo,
jovens de 14, 15, 16, 17 anos, na flor da idade, e reclamam que vivem estressados. De quê? Na verdade, talvez o estresse seja exatamente da falta do que fazer. E aí, em tempos de pandemia, vivemos a verdadeira paranoia. Meu Deus, o que é isso? Ouvimos falar, o professor Regis falou, inclusive, nas primeiras aulas do ano passado, sobre a pandemia, sobre que algumas pessoas teriam, né, boa parte, em cada quatro pessoas, e hoje nós vemos pessoas da nossa família morrer, ficarem doentes, serem internadas, pessoas sofrendo, amigos. Vemos um mundo em terror. Virou uma verdadeira paranoia. E aí nós não temos tempo porque queremos mais dinheiro. Dinheiro é a mola mestra. Não tem tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que vender, Por quê? Porque eu anseio coisas. Eu construí alguma coisa ideológica que eu tenho que ter, às vezes, para o meu ego, e às vezes eu mostrar para os outros que eu tenho. Isso me causa uma grande satisfação. Um carro, uma casa, uma viagem. Para muitos, o termo ostentar causa satisfação. E aí a gente tem mais tempo para isso do que para o sagrado. Acabei de falar dos desejos, dos anseios. Todo mundo anseia. Certamente vocês anseiam em ter uma moto, um carro, aquele quarto arrumado, aquele computador legal, aquele jogo de última geração. Anseiam a independência. Mas lembrem, a independência, ela se apegue a Deus, peça. Né? O sagrado é legal, todo mundo vive o profano, mas não se desapegue do sagrado. E a filosofia coloca exatamente esses dois polos. O filósofo trabalha com experimentação, com teste. O filósofo é aquele que contempla, que observa, que anota, que escreve. Então, o filósofo é aquela pessoa que não vai para o laboratório. O grande laboratório do filósofo é a vida. E aí pairou sobre nós uma ansiedade. Será que voltaremos a estudar? Será que voltaremos a trabalhar? Para muitos, talvez não tenham preocupação. É bobagem estudar. Vamos criar uma forma aí de passar todo mundo. Mas aqueles alunos do terceiro ano que já passaram na faculdade, esperando a conclusão, ansiosos, será que vai conseguir? Será que aquele emprego vai sair porque eu dependo do segundo grau? As promessas, os anseios começam e você termina ficando ansioso e migra para o estresse, migra para as doenças de ordem psicológica, porque tudo é somatizado, é somado dentro de nossas mentes. E aí, a verdadeira cara de Loki, uma figura que todo mundo conhece dos cinemas, imortalizada a figura do louco. E aí, como ter? Como ter o quê? Como ter tempo para Deus? Reserve uma hora do seu dia. Agradeça. Nós pedimos mais do que o que agradecemos. Tempo para o próximo, para um bate-papo, para ver um amigo, para conversar. Ah, mas estamos em época de pandemia e as redes sociais. Ligue, fale com a pessoa, converse. Converse com seus pais, seus irmãos, em família. Talvez, por conta da pandemia, vocês nunca tinham tido tanto tempo para conversar com a família como tiveram agora. Tempo para a família. Nossa casa virou um casulo, onde cada espaço da casa é uma célula, onde fica pai, filho, mulher, separados, conectados às redes sociais e não dialogamos. Tempo para a família. Ora, se eu não tenho tempo para minha família, o que vale tanto trabalho? Eu preciso ter tempo. E aquele tempo meu para reflexão, onde eu me cuido, onde eu vou ao salão de belezas, onde eu ajeito meu cabelo, onde eu faço as unhas, onde eu faço a limpeza de pele. Eu preciso de tempo para mim. Mas considerem o tempo de escola de vocês.
O tempo agora de estudo à distância, estudo remoto, considere como um tempo de vocês, porque vocês estão fazendo por vocês e para vocês. Exatamente esse tempo dos estudos. Eu tenho que reservar 24 horas do dia, hora para brincar, hora para estudar, hora para as refeições, hora para oração, seja que religião você tiver, reserve um tempo. Isso é muito importante. Então você dorme até 1, 2 horas, acorda, come, dorme de novo, aí vai na rua, mas está em lockdown, então eu volto para a cama, durmo. O que é que você tem feito da vida além de dormir? E aí tem uma figura dos múltiplos fazeres. Nossos pais, por vezes, cuidam da casa, cuidam dos filhos, trabalham, são chefes e líderes de família. Eles se multiplicam. E a nossa realidade hoje? Está aí. Realidade do Google Meet, realidade do WhatsApp e das outras redes, das outras formas de trabalhar. Hoje vivemos numa realidade distante, mas nunca tivemos tão próximos quanto agora. Mais uma vez, quem diz como podemos viver? Para muitos é a mídia, para outros a sociedade. E nós não temos personalidade. Nós queremos essa independência e dependemos tanto dos outros dizerem o que eu tenho que ser. O dinheiro está aí, a raiz das coisas, motivo da inveja, o capitalismo, sobretudo o capitalismo selvagem. Eu gosto de dinheiro, eu trabalho por dinheiro, mas o dinheiro não é a razão do meu existir, não. É importante sim, mas existem outras coisas tão importantes quanto trabalho, pressão de todos os lados. Né? A pessoa termina adoecendo. O relógio. Somos escravos do relógio. Quanto tempo demora a aula, o ônibus, o metrô, o avião? Quanto tempo falta para sair a parcela do Vale Alimentação? Do seguro-desemprego? Faltam 3 dias, tantas horas. Somos escravos do relógio. Também somos escravos dos desejos, dos anseios, da casa linda e maravilhosa, do carro lindo e maravilhoso. E aí, vocês conhecem Seu Madruga, qual foi, o que é que há? O que aconteceu com o sagrado? O mundo moderno não tem tempo para Deus. Corremos tanto, vimos uma loucura, um frenesi, e não temos tempo para isso. Os valores sagrados não servem para o mundo atual. Não se fala mais disso. É careta. Hoje, nos reunimos, temos tempo para, na verdade, não é ouvir música, né? Ouvir batida musical, no mais alta potência, e gritamos no meio daquele pandemônio com o colega que está do lado, mas ele mora ao lado da minha casa e eu nunca conversei com ele. Inversão entre o sagrado e o profano. O mundo moderno, o sagrado está restrito às igrejas. E é verdade. Hoje nos desapegamos muito. Lembram do conhecimento de história da Idade Média, quando aconteceu a Idade das Trevas? Foi motivado exatamente por isso. Se desapegou do divino. As pessoas tinham outros olhares. Era um período de ebulição. E a Igreja Católica, na época, centralizadora, proibiu um monte de coisa. Foi chamado Idade das Trevas. Uma outra questão. O profano representa uma nova forma de vida. E está posto o que é chamado do mundo, o que não é da igreja, o que não é divino, tem muito mais atrativo, fala muito mais forte aos nossos ouvidos, aos nossos desejos, do que o que está posto na palavra de Deus, na Bíblia, ou o que está posto pelos religiosos.
O profano está na moda, o sagrado é coisa de velho. Observe que se você vê alguma coisa, foi careta, né? Vai para a igreja. Sai de estar na festa, tá na igreja. Então, assim, inclusive nos preocupamos com as escolhas dos outros. Esquecemos de nos preocupar conosco. Nossa vida hoje é preocupação com o outro e muito pouco conosco. Temos tempo até para isso, para nos preocuparmos com o que os outros fazem. Mas o que foi que ditou as regras? Quem é que fala o que eu devo fazer? É o governo? É a justiça? É a mídia? São os empresários? Quem é que fala o que eu devo fazer? Quem é que dita as regras? Seria seu Madruga? O que é que está havendo com a humanidade? O que é que está havendo com o jovem que dispõe de tudo mais rápido e reclama que não tem tempo? E aí, vamos ver essa figura aqui, onde o mundo é profano, gigantesco e o divino minimizado. Por que acontece isso? Tudo que é da igreja se diz que é santo. O termo santo ele está muito ligado à questão do cristianismo católico. O cristianismo protestante não usa essa terminologia, tá? Mas o que é ligado a Deus, a Bíblia, a palavra, é considerado santo, no sentido da santificação. Não estou falando do santo, aquele santo, né, de imagem. Tudo que é do mundo é pecado. As coisas que não são ligadas à religião, profanas, são consideradas pecado. Separação radical entre a vida comum, ou seja, se eu hoje, professor Regis, passar para uma religião protestante, eu deverei não abandonar totalmente, mas eu deverei me desligar das coisas, dos costumes, dos valores que eu tinha antes. Valores, não monetário. Aí entra o princípio do valor moral, o princípio da ética, o princípio da moral. Separação radical entre a vida comum, acabei de falar, e a questão sagrada. Vivemos em uma sociedade com muitas diferenças e escolhas. Até mesmo quando escolher já é uma escolha. Escolher a escolher. E nos é cobrado. Logo, logo, vocês ouvirão alguém dizer assim: o que é que você quer ser? O que é que você vai fazer quando sair da escola? Pergunta, mas alguém vai lhe cobrar. Você precisa fazer isso. É necessário fazer isso. Existe uma cobrança, inclusive das cobranças. Seria sagrado ou seria profano? Se não advém da igreja, não é sagrado. E aí vem mais uma vez a pergunta: o que é sagrado? E aí o texto coloca três alternativas. Para entendermos o sagrado, precisamos olhar além do cristianismo. Eu não estou falando de igreja, eu não estou falando da construção, eu não estou falando de vestir, de ter uma imagem, né? Ou não. Eu estou falando além disso aí. Eu tenho que pensar além. Minha visão de fé advém de Deus. Não precisa eu transformar ele em um objeto. Minha visão tem que ser diferente. Para eu entender o que é sagrado. Para mim, a minha família é sagrada. Ah, mas o advém de Deus. O meu conceito. E aí, vocês dizem que são desapegados da fé. Mas eu ouço os meninos dizerem que o baba de domingo é sagrado. Que a festa que vai ter lá em frente ao campo é sagrado, não posso perder. Então o conceito do sagrado virou certo. O sagrado hoje para o jovem não tem nada a ver com a fé, tem a ver com a certeza de estar. Em geral, o sagrado é algo relativo ou inerente a Deus. Em geral. Como as religiões veem o sagrado? E aí,
nós temos várias religiões. Várias religiões. Algumas cristãs, outras tantas sem a figura da cristandade. E aí, no mundo muçulmano, o que é sagrado para eles? Essa figura aí, uma imagem do profeta Maomé, Mohammed, ou alguns chamam Mohamed, profeta cristão que seguia ao pé da letra os dogmas. Inclusive usava de artifícios, né, pouco ortodoxos, às vezes até brutais, para que a regra fosse seguida. A cidade sagrada de Meca, as orações, todo muçulmano faz 2 orações diárias, pela manhã e ao final da tarde. E o altar para onde eles fazem a oração está sempre voltado para a posição onde a cidade de Meca se encontra, porque a cabeça dele tem que estar voltada para Meca. O Alcorão, o livro sagrado do muçulmano. Existe um outro chamado Torá. E o mês de Ramadã. O mês de Ramadã seria o que para nós é o mês de Natal. O mês de Ramadã é um mês de jejuar. Muita oração e jejum no mês de Ramadã. Ele não fica sem comer um mês. Ele faz jejum. Então, ele passa o dia e faz apenas uma refeição. Alguns até se abstêm de refeições, comendo o mínimo possível. É um período onde ele se renova através da fé. E no mundo hindu, o povo da Índia, e aí temos 2 figuras marcantes, a deusa Kali e a deusa Shiva. Nas novelas que passaram recentemente, mostrou essas múltiplas divindades indianas. No mundo hindu, a natureza. Eles são amantes da natureza. Eles não ferem a natureza. A mulher, a figura feminina na cultura indiana, ela é muito, muito cultuada. Embora exista uma certa dominação entre o marido e a mulher, uma submissão. Mas a mulher e a sexualidade, a beleza, o belo feminino, ele é sagrada para os hinduístas. As escrituras, os escritos sagrados, datados lá ainda quando Mohammed escrevia enquanto profeta, as emanações, o que emana, o que vem de ordem divina, é uma coisa sagrada. E os múltiplos deuses. Eles são politeístas, acreditam em vários deuses. E embaixo tem uma figura, um senhor. Ele possui uma colocação, um grau superior, porque vocês já ouviram falar que alguns povos são inferiorizados, eles não são considerados gente. Eles são o que tem de mais baixo na categoria. Então, chamados Dalits. E aí o rio Ganges é sagrado. Observe que milhões de pessoas se banham nessas águas. Por vezes, aparecem corpos boiando nessas águas. A qualidade da água é horrível, mas todo mundo do hinduísmo sonha em um dia se banhar nas águas do rio Ganges. No cristianismo católico, gente, vamos aqui compreender uma coisa. A terminologia eu sou cristão, utilizada, ela tem que ser pensada ou repensada. Ser cristão é acreditar em Cristo. Então, todo mundo que acredita em Deus é cristão. Então, eu posso ser cristão ortodoxo, cristão católico, cristão protestante. E aí, entre os protestantes, várias nomenclaturas existem. O cristianismo católico, a igreja, e a igreja não é a construção, a igreja é o povo, é sagrado. A cruz é sagrada. A missa é sagrada. A hóstia, que é transformada em corpo de Cristo,
sagrado. A Bíblia, o próprio nome diz, Bíblia sagrada. O sacerdócio. O sacerdócio é a devoção por alguma coisa. E aí alguns objetos. A figura do bispo segurando um símbolo de um respeito muito grande na Igreja Católica. A apresentação do sacrário e a pia batismal, onde os cristãos católicos são batizados. Embora, dependendo do tamanho da igreja, dependendo da estrutura, existem pias diferentes, inclusive existe no modo de uma espécie de piscina, porque o batismo pode ser de aspersão ou de imersão. Ele pode ser aspergido, jogar água, molhar a cabeça ou mergulhar. No Rio Jordão, Jesus foi batizado. Portanto, algumas igrejas protestantes utilizam rio como local de batismo, fazendo uma analogia à figura do batismo, onde João Batista batizou Jesus Cristo. E no protestantismo? E aí temos que ter cuidado a questão da interpretação. Várias igrejas protestantes têm no rito da igreja, e cada igreja tem seu rito, e nós temos que respeitar isso. A proposta básica da igreja protestante é esvaziamento de símbolos, não ter símbolos, seguindo o que diz a Bíblia. O batismo cristão, que pode ser por aspersão, efusão ou imersão. Aspersão, jogar água, né? Um raminho, né? Jogando água benta. Por efusão, você fica na água e eu jogo água sobre sua cabeça. O batismo de Jesus Cristo pode ter sido por efusão ou por imersão. Foi no Rio Jordão, né? Jesus mergulhou, foi mergulhada por João Batista, ou dentro da água, João Batista pegou água e jogou sobre a cabeça dele. Seria efusão, se ele mergulhou, imersão. Algumas igrejas têm a Santa Ceia. Uma vez ao mês, se reúnem e, após a oração, recebem um pão abençoado. Uma simbologia, uma analogia à representação da Santa Ceia. Algumas igrejas vendem, inclusive, como tem aqui, material ungido, ou seja, abençoado. E para quem acredita, aquilo pode ter uma representação importante. Mais uma vez, a figura da Bíblia Sagrada. Candomblé. Sagrado ou profano? Para muitos, o candomblé é algo satânico. Mas aí a questão da falta de respeito é o que nos foi imposto pela igreja lá na Idade Média, lá no século XV, um pouco próximo do século XVI, onde existia a verdadeira caça às bruxas. Nós temos, na cultura do candomblé, as guias, aqueles colares que os candomblecistas usam, são representações de divindades religiosas, considerando a cor, o aspecto. Né? E quem são as divindades? São chamados orixás. E aí, momentos do rito do candomblé, a representação dos orixás, os objetos que eles usavam. Ora, são de matriz africana. O que é que eles usavam na África? Espada e outros objetos que faziam parte da vida tradicional da época. Armas, objetos do manuseio comum, do cotidiano. Se eu quiser representar hoje um estudante, eu mostro um livro. Um livro serve para estudar, mas ele também serve para machucar alguém, se você bater com ele. Então nós temos que respeitar os múltiplos saberes, os instrumentos, os atabaques,
O som do atabaque é como se fosse um diálogo entre o músico, a pessoa que toca o atabaque, e a divindade. E a figura de algumas divindades. Budismo. O budismo foi criado por Siddhartha Gautama, o iluminado. Ele era uma pessoa extremamente rica da Índia, não é chinês, não é japonês, ele é da Índia, filho de um rajá, mas era alguém desapegado dos valores terrenos. Ele achava que ele não sabia nada. E aí ele abriu mão de toda a riqueza e vagou pelo mundo durante anos, aprendendo, colhendo informação, absorvendo conhecimento de todos os lugares. E se tornou o iluminado. Atingiu o chamado nirvana, um alto nível de iluminação. E aí, para o budista, o caminho da meditação, eles passam horas meditando. Eu tenho um amigo, um colega, que todos os meses ele passa um dia inteiro sem comer, só em meditação. Abandonar as paixões da carne. O que seria a paixão da carne, professor? O que é nosso? O sexo, os prazeres que nós temos, nós enquanto cidadãos, pessoas comuns. O budista é desapegado desses valores. Então ele não come carne vermelha, ele vive da natureza, ele planta o bastante para comer. Ah, mas eu li que os budistas eram lutadores. Ora, gente, eu estou falando de um período da história onde ou você lutava ou você morria. As pessoas lutavam não porque eram ruins, lutavam para se manter vivas. E os templos budistas foram invadidos na China porque eles queriam pegar os sinos, derreter os sinos para transformar em arma. Eles não aceitaram. E teve o confrontamento. E muitos foram mortos. O equilíbrio, ora, se eu vivo meditando, se eu não quero mal de ninguém, eu sou uma pessoa equilibrada, tranquila, uma pessoa que reflete muito antes de falar. E o servir. Servir no sentido de ter utilidade. Sagrado e profano. A experiência religiosa também pode trazer mudanças imprevisíveis para sujeitos e o seu meio social, pela mudança de valores. De repente, vocês ficam sabendo que um colega de vocês vai ser batizado no candomblé, vai ser iniciado. Ele vai ser cortado. Não é cortar a carne, não. Depilação. Você vai olhar para ele com indiferença. Ah, tal colega é muçulmano. Aí dizem logo que a pessoa é terrorista. Se cria um juízo de valor sobre aquela pessoa, sobre aquele núcleo social, que provoca mudanças absurdas. Algumas, inclusive, levam à morte das pessoas. Os Estados Unidos, por exemplo, eles têm problemas seríssimos com os muçulmanos, por conta do 11 de setembro, dos atentados, por conta de Osama Bin Laden. Então eles têm problemas sérios, embora tenha muito muçulmano nos Estados Unidos. Ao convertido, o sentido do mundo muda. Ora, se eu me converto para alguma coisa, eu já não penso mais como antes. Eu já não devo pensar como antes. Se de repente vocês, alunos do segundo ano, disserem assim, olha, a partir de hoje eu vou evitar estar na rua, né? Vou sair um pouquinho, bater um papo, interagir com as pessoas, mas eu vou passar 4 horas do meu dia estudando, pensando no Enem. Alguém vai dizer, fulano tá louco, endoidou, tá pirado, deve estar com problema. Porque quando a pessoa se fixa em alguma coisa, dizem logo que ele está com problema. Talvez o problema sejamos nós. A história humana já demonstrou que os grandes equívocos são comuns. Gente, toda a vida existiu isso. Toda a vida existiu isso. Possivelmente, um irmão matou outro
Está na Bíblia, a história de Abel e Caim. Porque um equívoco aconteceu. Um produziu mais que o outro, a inveja se abateu, a diferença aconteceu. E aí, a fragilidade humana, aconteceu o problema. Eu quero que vocês, após ouvirem essas reflexões, respondam o seguinte: comente sobre o sentimento que te rodeia nesse duro período de afastamento social. Ele hoje se aproxima do mais sagrado ou do profano? O que você está sentindo? Justifique sua resposta. Defina qual o sentimento que pairou sobre você no longo período de afastamento do convívio escolar e social. Se tiveram correria, falta de tempo, estresse, paranoia, ficaram loucos, aficionados com dinheiro, satisfeitos por estar em casa, mas não poder ir para a rua, de não estar estudando, mas ter que ficar em casa, tiveram desejos, ansiedade. Quero que vocês falem um pouco sobre esses sentimentos. Letra C. Como você tem administrado o tempo nesse longo período, sem aulas, e como pretende fazer a partir desse retorno? A partir do dia 15, quando nos encontramos lá pela manhã, na live inicial, onde recebemos as boas-vindas. O que vocês querem fazer? O que nós queremos fazer a partir de agora? Que rumo vamos dar à nossa vida? Justifique sua resposta. E, por fim, apresentamos 4 exemplos de coisas que podemos nos mover. Comente sobre aquele que moveu você. Observe no texto aqueles 4 exemplos e veja uma. Se vocês encontrarem mais de um, falem sobre. Meu grande abraço, um beijo no coração de vocês, um dia abençoado para todos. Qualquer dúvida, entre em contato.